Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindos aí à nossa live. Vamos esperar o pessoal entrar aí um pouquinho, esperar mais alguns minutinhos, tá? E o objetivo de hoje aqui é a gente tratar sobre a trilha estratégica, que foi uma das grandes novidades aí que a gente anunciou para o pacote de novidades de 2019. A gente espera que vocês tenham gostado, né? A novidade principal, claro, era a assinatura, tá? Me digam aí se o som da voz tá bom, tá bom? Tô perguntando já um monte de perguntas, já tô guardando tudo de cabeça aqui, tá? Mas tivemos esse pacote de novidades liberado no dia 2 de janeiro e uma delas foi a trilha estratégica, juntamente com novidades como resumos na área do aluno, tá? Os alunos pediam muito para poupar tempo. Mapas mentais também vai ter. Quem é nosso aluno já sabe que a gente sempre falou que não valia tanto a pena fazer um mapa mental. Até porque você tinha que saber muito bem antes de fazer. O mapa mental ele tinha um caminho ali que para você fazer bem feito, a possibilidade de erros para você fazer era enorme. Então a estratégia sabia disso e a gente já, para evitar, a gente mesmo está elaborando os mapas e a gente vai liberar para os alunos assinantes aí, vai estar tudo lá na plataforma, tá bom? O pessoal já quer saber também, o Josias, explica como executar o ciclo, né? Então o pessoal já quer que aproveite para tirar um monte de dúvidas. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre para que serviu a trilha estratégica, para quem não conhece, tá? Falar as dicas principais, o que está envolto aí nesse produto. Na sequência eu explico o que mostro na tela aqui uma trilha aberta para vocês, tá? E até para saberem como executar. Porque a trilha, assim, teve uma procura tão grande pela trilha que a gente acabou liberando antecipadamente, né? Tem gente perguntando o que é o mapa mental. Então, mapa mental é um modelo de resumo, tá? Que é utilizado onde ele usa muitos dos recursos gráficos, tá? O problema é que o aluno ele já tem a possibilidade de fazer um resumo errado muito grande. E o mapa mental, então, que se perde mais tempo ainda, aí é enorme, tá? A quantidade de erros que pode ser cometido. Aí a gente acabou incluindo aí o mapa mental no pacote de novidades para 2019, tá bom? Algumas perguntas ali, a trilha é assim, assado, algumas dúvidas sobre a trilha que eu vou responder, tá? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Eduardo, eu sou o coordenador no estratégia do programa de coaching, tá? A gente fica bem próximo dessa parte de dicas de estudo, sempre trabalhando próximo a isso. E uma das coisas que ajuda a estudar é a trilha. Então, estou também nesse projeto da trilha para ajudar vocês. Beleza? Como o delegado Paulo Bilinski, professor do Estratégia, falou, a trilha estratégica vai, sem sombra de dúvidas, revolucionar o estudo do aluno do Estratégia. Tá bom? Boa noite, então, para todo mundo. Cid, Kelly, Tatiane, Júlio. Tá todo mundo aí no chat para ajudar vocês também, tá? Pessoal, então vamos lá. O que é a trilha estratégica? Olha só, a gente hoje vive num mundo em que a informação tá muito fácil, né? A gente tem informação para tudo quanto é lado. E as pessoas têm cada vez menos tempo. Então surge a necessidade de que todos nós tenhamos as informações mais importantes, mais claras ali pra gente, tá? Quem sabe que na preparação para concurso a gente tem que estudar muita coisa. Mas ainda assim, dentro de muita coisa que a gente tem que estudar, há sempre um bizu ou outro que pode ser revelado. Então vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu estava conversando sobre a preparação para PRF, prova agora dia 2, com o professor Alexandre Herculano. E falei com ele de uma resolução do CONTRAN, que eu estava explicando aos meus alunos que essa resolução era muito importante, só que ela era muito grande. Ele falou assim... mas olha só, cara, essa resolução é muito importante, mas só é importante o artigo 8º dela, que fala sobre a transparência dos vidros de um veículo, tá? Se eu não me engano, se eu não estou errando nenhum artigo, tá? Nem citei o nome da resolução que eu não sei de cabeça, mas era isso o teor da conversa com ele. Então, assim, já mudou totalmente de figura, porque se você olha o tamanho dessa resolução e vê que ela é muito importante, mas pelo tamanho dela, a importância dela se torna um pouco menor, questão do custo-benefício. Mas quando ele me diz que é só um único artigo que é importante, daquela resolução toda, já fica bem mais claro. Assim, então é indicado para o aluno que ele leia toda a resolução, tá? E que isso fique bem claro, porque foi toda a resolução que saiu no edital. O edital não falou que só o artigo 8º da resolução era o mais importante, tá? Que caía na prova, falou que era tudo. Então, o ideal, claro, no mundo ideal dos sonhos, é que o aluno tivesse lido a resolução do CONTRAN toda. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem aquele tempo todo disponível, então a direcionamento que o professor Alexandre Herculano deu, o caminho das pedras ali foi artigo 8º da resolução do CONTRAN, tá? Então, por exemplo, aos alunos eu já comecei a indicar nesse formato. Então, os alunos, eles sentem necessidade
desse bizu aí, né, de como prosseguir nos estudos. Em virtude disso, a gente criou a trilha estratégica, porque o aluno assinante do Estratégia, ele vai ter acesso a mais de 5.000 cursos disponíveis no site. Então, a primeira dúvida é, para o que eu vou estudar, para qual área? Então, a gente fez várias transmissões falando de cada área, da importância, sem contar os vídeos no canal do YouTube Estratégia, falando com aprovados, fatores salariais para o aluno escolher a área. Mas mesmo assim, dentro da área, uma outra dificuldade. Qual o concurso dessa área que eu vou estudar. Então a gente também compartilha algumas dicas disso. E vai mais além, quando o aluno define que ele quer estudar, por exemplo, para agente da Polícia Federal, ainda vem a dúvida, tá bom, mas por onde eu começo? Tá? Então a gente fazia algumas transmissões, dicas de estudos, falando por qual matéria começar, mas a gente sentia que o aluno cada vez mais queria algo totalmente mastigado, totalmente. Ele queria saber o seguinte: sentei para estudar aqui hoje, tem 2 horas, o que eu estudo? O que eu leio? Qual parte do meu material eu leio? Mesmo que o aluno soubesse que ele tem necessidade de ler o material todo, ele quer, na medida do possível, pelo menos saber. Olha só, eu sei que eu tenho que ler tudo, mas dessas 100 páginas que eu tenho que ler, tem alguma coisa aqui que eu tenho que ler com nível de qualidade um pouco maior? E eu digo esse nível de qualidade porque eu lembro que algumas situações que a gente passa é que mostram que a gente pode ler as coisas com qualidade diferente. Então, por exemplo, se eu viro para você, te dou um material de 10 páginas e falo, olha, cara, você tem que ler isso aí para aula de amanhã, tá? Porque para entender a aula de amanhã você tem que ler essas 10 páginas. Tranquilo, você vai pegar, vai ler aquele negócio ali, bater o olho, mas você não vai ficar 3 horas debruçado em cima daquele material. Agora, se eu te falo assim, você tem que ler esse material de 10 páginas, não para entender a aula de amanhã, mas amanhã já vai ter uma prova sobre essas 10 páginas aí. Então é totalmente diferente, você vê que são as mesmas 10 páginas, mas no segundo modelo, no modelo que você tem uma prova amanhã, você vai ler aquilo com bem maior qualidade, tá? Então quando você está lendo o material de estratégia, você quer saber, é uma coisa que está dentro da gente, a gente quer saber qual é aquele parágrafo que vale a pena ler uma segunda vez, tá? Qual é aquele parágrafo que vale a pena deixar um grifo, tá? Então isso tudo a gente sabe que facilita a vida. Eu mostrei numa transmissão que eu fiz nessa semana que o professor falou que uma determinada aula dele era muito importante, mas ainda assim, então assim, o professor já ajudou, de todas as 20 aulas, uma era muito importante, mas dentro daquela aula, tinha algum ponto que era mais importante do que o outro? E tinha. Era um assunto na página 54 e 55 sobre o princípio da autotutela que caiu na prova de agente da Polícia Federal, tá? Então, é justamente esse bizu, esse acerto que a gente quer dar. Então, os nossos professores continuam ainda com a obrigação de colocar no material tudo que a banca pediu, tudo que a banca colocou no edital do concurso, colocou como o conteúdo programático, mas os alunos ainda assim eles querem o caminho das pedras, beleza? E o caminho das pedras que a gente achou para vocês é a trilha estratégica. Porque se a gente elaborasse um material só com o bizu, ele seria um material que seria enxergado por alguns como um material que é incompleto. Seria um material numa prova, às vezes, que muda um pouco mais o perfil, que acabaria tendo o ponto de vista de que não entregaram os pontos na prova, então a gente tem que atrelar os dois, tá? A gente tirou da responsabilidade do professor o compromisso dele de fazer um material completo e deixamos nos coaches ali, na trilha estratégica, para entregar isso para vocês, tá? Então, pessoal, como é que é elaborado a trilha estratégica? Quero te contar um pouquinho dos bastidores, tá? A gente tem um grupo de coaches extremamente comprometidos em ler os materiais de estratégia, conversar com os professores, ficar de olho nas provas dos concursos que estão saindo. Esse grupo, ele é muito atrelado ao grupo do Passo Estratégico, que já é um material de resumo, um material de revisão, de simulados inéditos, em que os elaboradores não são professores, eles são pessoas que foram aprovadas em concursos públicos e fizeram uma análise a fundo, tá, nas estatísticas para poder elaborar um bom material. Então, os coaches que estão na trilha estratégica, eles estão conversando com professores, com os analistas do Passo, vendo as provas, conversando com os alunos. Eles são coaches, então eles estão muito próximo do ponto de vista do aluno e eles estão elaborando a trilha. Então eles elaboram em conjunto a trilha por disciplina, tá? Cada um elabora a trilha por disciplina. Eles passam esse trabalho a um organizador, um coach organizador. O coach organizador, ele olha essas trilhas por disciplinas e afunila ainda mais isso aí para o perfil de aluno que ele vai organizar a trilha, tá? Então, vou dar um primeiro exemplo para você. O Alexandre e a Cacá Gomes, que foram aprovados no recente concurso da PF, estão com a matéria fresca na cabeça. O Alexandre foi o terceiro colocado, a Cacá foi a 19ª. Eles são os organizadores da trilha estratégica para a Polícia Federal, tá? Então eles estão com a matéria fresca. Eles ajudaram ali na elaboração da trilha por disciplina e eles que estão montando agora PDFs
que serão liberados semanalmente aos alunos, tá? Toda semana um PDF, naquele PDF a indicação do que estudar naquela semana, como estudar, onde dar foco, onde não dar o foco, qual bateria de exercícios fazer, na aula, quais exercícios da aula fazer. Então, esse bizu todo serão feitos pelos organizadores, tá? Aí uma pergunta de muitos de vocês aí. O seguinte, vai ter trilha para o meu concurso? Vai ter trilha para a minha área de concurso? O que a gente fez, pessoal? A gente está tendo esse trabalho inicial e nosso objetivo primário aqui é elaborar as trilhas estratégicas para os principais concursos. Então, Receita Federal, Polícia Federal, INSS, TRF3, porque TRF3 não é um concurso que as pessoas sempre estão estudando, mas é um concurso que está no horizonte de concurso para 2019. Então, 2019, TRF3, Polícia Civil do Distrito Federal, tá? Tem o concurso se eu não me engano, que é da Defensoria, agora eu esqueci de cabeça, que a gente também está elaborando na trilha. Então tem algumas provas que estão para sair que a gente está elaborando, que a gente sabe que os alunos vão pedir muito, tá? Agora, há concursos que, por exemplo, quer ver, eu vou chutar um aqui. Concurso do Instituto Federal do Tocantins. Tem alguém estudando para esse concurso? De fato existe pessoas estudando, mas são poucas pessoas, tá? Muitas vezes tem materiais ali que a gente nem tem ainda no estratégia, tá? Organizando para lançar. Então essas trilhas muito específicas a gente não vai ter hoje ainda para lançar para vocês, tá? Então o que a gente fez? A gente lançou primeiro a trilha para os principais concursos e por área de concurso, porque muita gente não estuda para um concurso especificamente. Primeiro ela estuda uma quantidade de matérias que estão dentro dos prováveis objetivos que ela quer ter de concurso no futuro. Então eu, quando conheci a minha preparação, o primeiro concurso que apareceu foi a ANAC. Então eu estudei para a ANAC, fui reprovado. O segundo concurso que apareceu foi um concurso do Ministério da Educação lá no Rio de Janeiro. Eu fui aprovado. Mas não são concursos que eu nunca vou começar estudando do zero para a ANAC. Vou começar estudando do zero para o Ministério da Educação. Diferente de um concurso como a Polícia Federal, do concurso como a Polícia Rodoviária Federal, tá? Então, o que eu estudei de comum entre a ANAC e o concurso do Ministério da Educação? Português e raciocínio lógico, direito constitucional e direito administrativo. Então, a gente elaborou algumas trilhas para os alunos que eles querem ser aprovados, eles querem ter uma vida melhor, querem ser servidores públicos, tá? Mas eles não têm definido ainda o cargo que eles querem. Quando sair um concurso, eles vão avaliar, tá? Então, com base nisso que a gente pensou nisso tudo aí para vocês, tá bom? Então, a gente falou nas transmissões que no dia 14 seria o início efetivo das primeiras trilhas, tá? E lembrando, o aluno assinante do Estratégia, ele vai ter acesso livre e ilimitado a qualquer trilha estratégica que a gente já tenha lá na plataforma. Qualquer trilha ele vai conseguir entrar e ver como é que é o acompanhamento, tá? Para ele poder se agarrar a alguma trilha. Essa foi a maneira que a gente teve para deixar o aluno assinante confortável, tranquilo e não perdido ali frente aos inúmeros materiais que a gente vai ter para vocês ali, tá? E vai ter aluno que ele vai fazer o seguinte: olha, eu não sei para o que eu quero estudar, eu gostaria de fazer Polícia Federal, Receita Federal, Senado e Câmara. Qual trilha eu vou seguir? Fica tranquilo, a gente vai ter uma trilha específica para essa área em geral. Por exemplo, hoje a gente está disponibilizando na plataforma a trilha estratégica. Depois dessa transmissão eu vou dar uma conferida lá se já está tudo certo para a gente liberar para vocês. A trilha estratégica para iniciantes, cargos de nível superior, e iniciantes, cargos de nível médio. O que será tratado nessa trilha? Essa trilha ela vai preparar muito bem os alunos nas matérias mais comuns de concurso. Ao final dessa trilha, essa trilha estratégica, ela provavelmente vai demorar o equivalente de 4 a 6 meses, vai depender do tempo que você consiga executar. E ao final dos 4 a 6 meses, os coaches organizadores, no caso sou eu e o coach Abraão Pereira, né? Eu e Abraão, a gente tem uma história parecida, porque a gente passou muito de concurso de nível médio para de nível superior. A gente prestou os dois concursos, concurso do executivo, do judiciário, a gente teve essa experiência. Então a gente que está organizando essas trilhas, tá? Então, no final dessa trilha, a gente vai fazer uma transmissão com os alunos que nos acompanharam ao longo da trilha e vamos dar dicas de possibilidades para eles, para que eles possam aí sim entrar em outra trilha, tá? Então a ideia sempre é fazendo o aluno indo de uma trilha para o outro. Por exemplo, a trilha que a gente está elaborando da Receita Federal. O aluno vai estudando pela trilha da Receita Federal. Ao longo dessa trilha, em algumas semanas, a gente vai ter os checkpoints, tá? O que são os checkpoints? O checkpoint é um determinado momento que você chega em que vai ser aplicado simulados nas disciplinas e de acordo com o seu resultado nesses simulados, a gente vai sugerir, olha, quem acertou mais de tantos por cento
prosseguir nessa trilha. Quem acertou mais de tantos por cento, uma nota muito alta, prosseguir para a trilha Receita Federal avançado. Quem tirou menos de tanto por cento, prosseguir para a trilha de alunos com dificuldade em tais e tais matérias. Então a gente está elaborando trilhas estratégicas para diversos perfis de alunos. Então a preocupação inicial é a gente ter três áreas de trilhas, tá? A gente vai ter a trilha por área de concurso. Então, por exemplo, eu quando decidi estudar, quando já era servidor, decidi continuar estudando para concurso de nível superior. Eu queria fazer cargos de nível superior, mas eu já tinha definida a área de concurso. Eu queria a área fiscal, eu queria me tornar auditor fiscal. Então, essa trilha por área serviria para mim, por exemplo, tá? Eu queria fazer receita, queria fazer fisco estadual, fisco municipal. Então, o correto seria ingressar na trilha para a área fiscal. Assim lá eu estaria me preparando para concurso da área fiscal em geral. Quando saísse o edital de algum concurso, eu iria avaliar. E a mesma coisa, o organizador da trilha da área fiscal em geral, ele é um cara que ele tem experiência em todos os concursos da área fiscal, e ele, quando saísse um edital de concurso, ele vai se comunicar com os alunos da trilha, né? A gente tem uma comunidade no Telegram, onde a gente troca mensagens, e lá ele comunicaria: olha pessoal, saiu o concurso, vou dar um exemplo, saiu o concurso do Fisco Municipal de Porto Alegre, tá? Eu acredito que quem está com as trilhas em dia e tal, pode pegar a trilha desse concurso, pode ir para lá e tal, enfim, ele vai dar essa recomendação. Além da trilha por área, a gente tem a trilha por concurso, tá? Então, por exemplo, a gente já tem a trilha para o INSS, tá? Vou conferir lá o PDF, se a gente já disponibiliza esse PDF na data de hoje, tá certo? Assim como o acesso à comunidade de alunos do INSS no Telegram. Então, também exclusivo aos assinantes, obviamente, tá? E o aluno vai estudar especificamente para o INSS. Nada impede que, em determinado momento, saia um concurso parecido com o INSS e o teu organizador, o organizador da trilha do INSS, apareça lá e fala: olha pessoal, na trilha do INSS, quem está seguindo, sai um concurso, as matérias são bem comuns, e quem está na trilha estratégica do número 10 ao número 20 pode, a partir do número 10 já pode se arriscar nesse concurso, tá? Então a ideia do comunidade de alunos no Telegram é justamente falar tudo isso aí, tá certo? Então a gente vai ter a trilha por área, por concurso, e a trilha por perfil específico, tá? Por exemplo, os alunos que estudam para o Poder Judiciário, né, para os cargos de técnico judiciário, analista judiciário, da área judiciária, a gente nota que são alunos que eles têm um problema, que é o seguinte: são concursos que caem em muitas matérias de direito, então de repente corre para esses concursos os alunos que têm dificuldade em matemática, tá? Até porque tem um bom salário. Só que volta e meia em algum concurso desse tribunal aparece o raciocínio lógico. Então a gente pensou na trilha para a área de tribunais, mas em determinado momento a trilha da área de tribunais ela vai ter um checkpoint, e esse checkpoint vai mandar alguns alunos, vai sugerir a alguns alunos que peguem a trilha da área de tribunais de alunos com dificuldade em matemática e português. Geralmente a gente vai vendo qual o perfil dos alunos ali, tá certo? E a gente vai ter, então, essas três propostas e trilhas aí para tentar ajudá-los, tá? Olha só, a gente tem, então, na trilha, o que o aluno vai ter na trilha? Ele vai ter semanalmente um PDF liberado com orientações, e além da orientação que vai ter nesse PDF, vai ter sugestão do ciclo de estudo a ser executado naquela semana, e em cada disciplina que está programada no ciclo de estudo, as tarefas que ele teria que executar naquela semana, tá bom? Já que o nosso aluno é ilimitado, o aluno ilimitado, que eu estou falando não limitado, ilimitado, ele tem acesso a qualquer material da plataforma, ele várias vezes na trilha a gente vai recomendar até que ele pegue um outro material, dentro do estratégia, um outro material, saia um pouco. Então, por exemplo, a trilha da área de controle, tá? A gente fez uma trilha para a área de controle, para quem quer ser auditor de Tribunal de Contas, auditor do TCU, mas se sair qualquer concurso na área de controle, ele quer fazer. Na trilha da área de controle, os materiais são mesclados, tá? Por quê? Você pega a disciplina de contabilidade geral. Em um concurso da área de controle, ela geralmente vem muito simples, vem só até a parte de balanço patrimonial. Mas no outro concurso da área de controle, ela pega até a contabilidade avançada. Então, na trilha da área de controle, a gente foca logo no curso mais avançado, que foi o curso que, se eu não me engano, pelo que eu olhei da trilha lá sendo feita, era o curso do TCM do Rio de Janeiro, tá? De auditor TCM do Rio de Janeiro, era o curso mais completo. Já na disciplina de português, o organizador, ele não adotou pegar um curso do CESP para estar na trilha estratégica da área de controle. Ele escolheu um curso de português da FCC, porque a FCC geralmente elabora provas em que você tem que ter um nível de conhecimento maior do que da área do CESP. Mas esse organizador, ao longo do tempo, apesar dele te mandar estudar pelo curso, pelo pacote completo,
de um material da FCC, ele vai ao longo do tempo indicando simulados prontos, tá? Para você fazer da banca CESP. Tá bom? Então isso que é o mais bacana, você sabe que está sendo pensado ali e o teu organizador, ele não teve uma necessidade de te limitar em relação aos cursos que você vai usar na plataforma, tá bom? Bem, o Reinaldo perguntou quando vai estar disponível as trilhas? A gente anunciou a partir do dia 14, porém algumas trilhas a gente está liberando antes, então a gente já liberou da Receita, de iniciante, da PF, da Polícia Federal e também do INSS. E no finalzinho eu conto para vocês, se vocês já forem assinantes, como achar essas trilhas aí que já estão disponíveis, né, lá na nossa plataforma, tá bom? Antes eu queria mostrar para vocês aqui, pessoal, tô com a tela do computador aqui ligada, eu queria mostrar para vocês as trilhas, a trilha, quero mostrar uma trilha aqui que a gente já tem pronta, tá? Para falar para vocês como é que será o arquivo que vocês vão ter todas as semanas, tá? Enquanto eu tô pegando meu computador aqui, deixa eu responder algumas dúvidas legais que a gente viu aí, tá? A MHS Ferreira mandou uma dúvida importante, tá? Ela falou assim, a minha dúvida é, quanto tempo deve durar cada uma das tarefas e dos ciclos de estudos de cada PDF? Essa é uma dúvida que dentro dela está intrinsecamente ligada ali, o tempo de estudo que você vai ter. Então, lembra que eu falei que a gente vai ter trilha por área, por concurso e por perfil? Então, as trilhas por área, por enquanto a gente está fazendo uma trilha por área bem genérica em termos de carga horária. Então, a gente imagina um aluno que estuda ali de 20 a 25 horas, de 20 a 30 horas por semana e ele vai ter a trilha dessa área, tá? Mas a gente vai fazer recomendações. Então, por exemplo, um aluno que ele tem bem menos carga horária do que isso, a gente vai recomendar até que ele, ao invés de executar uma trilha por semana, ele execute uma trilha a cada 2 semanas, tá? Uma maneira de você readequar as trilhas que tem lá para sua realidade. Mas, ao longo do tempo, a gente, principalmente quando a gente se aproximar de algum concurso, a gente vai fazer uma trilha com perfil específico. A gente vai fazer uma trilha, por exemplo, de alunos da área fiscal com dificuldade em exatas. A gente cria esse perfil, em determinado momento do checkpoint da trilha da área fiscal, a gente joga o aluno nessa outra trilha. Vai ter uma trilha também em determinado momento em que vai ser necessário criar uma trilha estratégica da área fiscal para o aluno que tem menos de 20 horas por semana de estudo. Então, vai fazer um checkpoint, se esse cara tem menos de 20 horas de estudo, ele vai para essa outra trilha. Nessa outra trilha, de um aluno que tem menor carga horária, não é só o caso da gente pegar e dividir uma tarefa, um PDF por 2, tá? É o caso da gente pular realmente alguns outros pontos que tenham uma importância mínima, baixa, a média, a gente tira da trilha, deixa para o final, lá para semanas no futuro, e a gente vai focando no curto prazo e nos assuntos realmente mais importantes, tá? Se a ideia do cara é jogar o cara numa trilha de quem tem menos carga horária, a gente não quer só pegar a trilha normal da área fiscal, dividir por 2 e diluir mais a trilha, tá? Os PDFs da trilha. A gente quer realmente pegar e fazer uma nova trilha que vai do zero ali para esse cara que quer estudar. E assim, se ele sabe que ele tem pouco tempo e às vezes ele também quer uma aprovação em pouco tempo, ele tem que se arriscar um pouquinho mais. E o que é se arriscar um pouquinho mais? É mudar um pouco a ordem de estudo dos assuntos para que ele estude primeiro os assuntos que mais caem. Assim, se sair um concurso daqui a 6 meses ele quiser fazer, ele sabe na cabeça dele que ele não estudou todo o conteúdo, porque não deu tempo, ele não tinha carga horária, ele não tinha tempo, mas ao executar a trilha de alunos que tem baixa carga horária, ali o que foi colocado para ele se estudar, foram assuntos realmente muito mais interessantes. E não é que a gente vai falar para o aluno abrir mão de estudar assuntos que não tenham tanta importância. Ele vai estudar também, só que no momento mais no futuro, depois que ele já tiver estudado os assuntos mais importantes. Então a ideia é que a trilha estratégica toda ela foi montada nesse sentido. A diferença é que a trilha estratégica do aluno que tem uma carga horária menor, a gente os coaches aqui, eles se preparam para lidar com um risco um pouco mais alto. Então por isso que uma análise estatística das provas anteriores é realmente muito importante para a gente poder se comprometer com isso aí com vocês, tá bom? Bem, deixa eu mostrar aqui na tela a trilha estratégica. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Beleza. Eu só não quero mostrar o link da comunidade no Telegram, da área fiscal para todo mundo, senão acaba entrando gente lá que não vai estudar para a área fiscal, tá? Então vou mostrar aqui na tela, pessoal, um exemplo de uma trilha para explicar para vocês cada seção aqui do arquivo da trilha, tá certo? Então, pessoal, tá na tela aí a trilha, um exemplo de uma trilha, tá? E nessa trilha aí, deixa eu colocar o celular mais estabilizado aqui. E nessa trilha aqui, como vocês podem ver, tem uma apresentação aqui sendo feita. Embaixo a gente fala os objetivos que eu já falei para vocês, tá? Isso aqui vai vir só no PDF, no primeiro PDF, tá? Isso aqui não vai aparecer mais depois.
vem dizendo aqui a ideia das trilhas, tá? Nessa telinha aqui explica as trilhas que eu falei por concurso, tá? Por área e também por perfil específico. Diana, a trilha é só para os alunos ilimitados, sim, para os alunos que são assinantes, tá certo? Até porque a gente recomenda materiais muito diferentes no Estratégia, que se esse aluno tivesse que adquirir, ele gastaria um valor muito alto. Então, pela trilha, ele não vai ser ônus para ele a gente recomendar outros materiais, tá? Então, aqui, nesse ícone azul aqui no caso, nesse ícone azul não, aqui embaixo, é que esse arquivo de trilha aqui foi o que eu fiz para mostrar para vocês. Mas aqui embaixo, viria o link para eles juntar a comunidade de alunos no Telegram. E nessa comunidade de alunos aí, ele poderia enviar as dúvidas deles para os coaches organizadores tirarem, tá? Então, vem aí, tá, esse arquivo, e aqui de fato começa. Então, na primeira semana de estudo, né, os coaches organizaram esse ciclo de estudos com português, direito administrativo, raciocínio lógico, direito constitucional e ainda com a sugestão de carga horária. Então, colocou uma carga horária um pouquinho menor para as matérias de direito, um pouquinho maior para o português de raciocínio lógico. E aqui embaixo, os coaches, eles explicam por que definiram essas 4 disciplinas aqui para ele estudar, tá bom? Então, o Fábio está falando que já está até estudando aí a trilha lá. Que legal, cara. Sempre dá o feedback no Telegram, tá? Os coaches são todos ouvidos aí para ouvir vocês, tá bom? Então, depois vem aí as primeiras tarefas. Então, a trilha da disciplina vem aqui a tarefa de língua portuguesa, vem a tarefa aqui de direito constitucional, com as indicações para o aluno estudar, vem aí de raciocínio lógico, tá? Vem aí o direito administrativo. Vamos um exemplo aqui, ó, no direito administrativo, por exemplo, tá? Tarefa número 1, estudar toda a aula 0, que são os princípios básicos. Mas ele já fala, ó, dar mais atenção aos princípios expressos, já que estes costumam ser mais cobrados em provas. Resolver questões. Pessoal, essa aula 0, direito administrativo, o professor joga muita questão lá dentro para você responder, tá? Então, é o seguinte, claro, seria o ideal que todo mundo tivesse tempo de fazer todas as questões, mas não temos. Então, o coach organizador, ele faz o seguinte, ele analisa as questões e escolhe para você o perfil de questões que para aquele assunto são as mais importantes para que você pudesse utilizar, tá? Então, ela escolheu lá, olha, esse perfil de CESP é legal, de FCC e de FGV. Então, ela recomendou as provas disso aqui, provavelmente porque, olhando aqui agora, pensando, como a prova da Receita Federal não será mais feita pela ESAF, essas 3 são as bancas mais prováveis de fazerem provas da Receita Federal. Então, por isso que ele recomendou, tá? O Constantino perguntou, onde é que eu vou ver quando vamos lançar as próximas trilhas? Constantino, a gente está desenvolvendo um menu na área do aluno que ele vai, todas as trilhas vão ficar lá dentro para o assinante. Então ele vai poder ver de forma mais clara. Hoje, se você quiser acessar uma trilha, você tem que ir no pacote completo do material de um concurso, de uma área, entra lá e vê se entre as disciplinas que estão lá tem a disciplina da trilha, tá certo? Mas no webinário que a gente fizer, eu vou fazer uma transmissão amanhã no Estratégia, vou procurar uma carga horária e fazer uma transmissão, e no YouTube amanhã eu passo para vocês certinho quais serão todas as trilhas que a gente vai ter aí inicialmente, tá? Mas já posso adiantar que vai ter para Receita, INSS, Iniciante, área fiscal, área controle, área legislativa, área policial, área tribunais, nível médio, nível superior, trilhas para alunos que têm formação em direito, querem fazer concurso, vai ter trilha específica para isso, Polícia Civil do Distrito Federal, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também Tribunal de Contas do Distrito Federal também vai ter, tá? Sem contar diversas outras trilhas, mas essas serão as primeiras que serão lançadas, tá certo? A analista da Receita vai estar disponível lá no dia 14, tá bom, Patrícia? Então tá aqui o exemplo do direito administrativo. Aqui você pode notar que a gente tem a trilha alternativa, tá vendo? A trilha alternativa, ela tá aqui pelo seguinte, tá? A gente, a trilha alternativa, ela é para quando a tarefa é um pouco maior. Então a gente cria uma tarefa alternativa em que geralmente o aluno vai perder 50% do tempo, tá? Então, ele vai perder 50% do tempo executando essa tarefa alternativa. Então, pode ver aqui que o coach que ele fez, ele falou para o aluno não resolver questões dessa aula e, ao invés disso, resolver as questões da aula do passo estratégico, tá certo? Porque lá no passo estratégico as questões já foram bem escolhidas, então o coach foi e recomendou isso aqui, tá bom? Sem contar que vai ter aqui na trilha também, momentos de revisão também serão recomendados, tá? Assim como
Momentos de estudo de lei seca serão recomendados para vocês na trilha, tá? Momento que vocês devem fazer uma bateria, fazer um simulado. Então a gente trabalha muito na trilha também com o Tec Concurso, tá? O aluno que não é assinante do Tec Concurso não tem problema, ele pode utilizar, porque quando você clica no link de simulado, você consegue ver as questões do simulado até resolver. Você não consegue ver o comentário da questão se você não for assinante, mas já dá para o aluno estimular e vai ter sempre alternativas que os coaches sempre vão passando para vocês na comunidade do Telegram, tá bom? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar mais algumas dúvidas aqui. Estão falando aqui, o Luiz Felipe, da área fiscal, já está disponível, né? O Cajane, qual será o dia da semana que serão disponibilizados os PDFs das trilhas, tá? O Cajane é o seguinte, sempre no fim de semana, sábado ou domingo, vai ser liberado ali por quê? Porque, em tese, os alunos que estiverem acompanhando a trilha em dia, na segunda-feira eles já poderem estudar, tá? Então sempre nesse dia vai ser liberada a trilha da semana seguinte. Então a primeira trilha que a gente ia liberar será no dia 14. A gente liberou essa trilha de alguns concursos aí, a gente liberou antes, tanto que a gente fez uma trilha mais robusta, mais pesada. Se vocês forem reparar lá na trilha que vocês vão ver que serão liberadas antes, da Receita, do INSS, de iniciantes, serão trilhas mais robustas, porque a segunda trilha viria no dia 20, que seria na segunda semana do início das trilhas, tá? Então, em tese, a gente já programou algo para que quem quisesse já pegar a trilha e já começar a estudar, já iria matando essa trilha lá até o dia 20, beleza? A gente vai sempre vendo os concursos que estão para sair, vai sempre vendo os alunos ali e vamos lançando trilha para esses concursos aí, de acordo com a demanda dos nossos alunos assinantes, tá? Perguntaram sobre as monitorias. O que é a monitoria, tá? A monitoria é mais um produto em que os alunos assinantes terão gratuitamente não, estará incluso na assinatura, tá? Vai estar na sua área do aluno. Então, na sua área do aluno você vai ter lá vários menus, o aluno assinante ele vai ter o menu lá em cima, assinaturas, tá? No menu assinaturas ele entra e ele consegue pesquisar os cursos que tem no site de estratégia, os pacotes, tá? Ele pesquisa e ele pode se matricular simultaneamente em até 3 pacotes, tá? Por que assim, na verdade tem mais de 5.000 pacotes, cursos, né, no site de estratégia. Por que o aluno se matricula em 3? Porque imagina se você entrasse na área do aluno, na aba cursos, e lá estivessem os 5.000 cursos, tá? Você não conseguiria achar o seu curso. Receita Federal, por exemplo, que a gente está para a Receita Federal, estaria lá embaixo, seria um dos últimos, a gente colocaria por ordem alfabética, então estaria lá embaixo. O cara que estuda para o concurso de analista de alguma coisa, da ABIN, por exemplo, a ABIN seria um dos primeiros cursos, ele se daria bem, né? Então, para o aluno não entrar e ver aquele 5.000 cursos carregando, a gente fez como se fosse na faculdade, o aluno se matricular, ele se inscrever em disciplinas na faculdade, né? Então, ele se matricula em 3 cursos ao mesmo tempo, tá? Se matriculou na aba assinatura, quando ele vai para a aba cursos, vão estar lá na aba cursos esses 3 cursos, esses 3 pacotes que ele se matriculou. Mas ele pode se matricular e desmatricular a qualquer momento, de maneira ilimitada, em qualquer curso, beleza? Então, na área do aluno, né, nesse menu que eu estou falando, você vai ter o menu assinatura, cursos, tá? Os cursos que você se matriculou. E embaixo a gente vai criar um menu ainda chamado trilha estratégica e um outro menu chamado monitoria estratégica, tá? Nesses 2 menus, quando você entrar no menu de monitoria, você vai ver todas as monitorias abertas no momento. Inclusive, toda monitoria todo dia vai ter uma monitoria passando, tá? Todo dia vai ter. Então, a gente tem um calendário também, eu vou mostrar o calendário para vocês das monitorias aqui, tá? Mas hoje a gente não tem essa funcionalidade ainda, a gente está desenvolvendo ainda, tá? Então a monitoria vai ter lá, você vai se matricular na monitoria também, como se fosse um curso, você vai ter esse calendário, e a monitoria, o que é a monitoria? É um curso de aulas ao vivo, é isso que é, tá? Então, por exemplo, monitoria área fiscal, você vai ter durante 6 semanas um vídeo da área fiscal que será exibido ao vivo, tá? Vai estar lá o coach do outro lado dando dicas para aquele propósito. Então, se é área fiscal para área fiscal. Vai ter uma monitoria, por exemplo, para PCDF. Então, serão 6 encontros semanais, sempre no mesmo dia da semana, tá? Para os alunos não esquecerem, tá? Geralmente no mesmo horário, 7 ou 8 horas da noite, vai durar geralmente 1h30 a 2 horas, tá? E o objetivo ali é do monitor, do coach, estar ali à sua disposição. Para primeiro, em 1h30 ele vai tirar algumas dúvidas, ele vai falar de algumas dicas de estudo específicas para aquele objetivo e depois ficar ali sentado com vocês, trocando ideia, tirando dúvida, tá? E por que isso, pessoal? Se eu abrisse para vocês a minha caixa de e-mail aqui, de dúvidas de e-mail que eu recebo, vocês vão ver, são inúmeros. Não dá para tirar dúvidas de todos. Então, a gente criou esse espaço para o aluno assinante, ele todo dia tem um lugar em que ele possa tirar dúvida, dica de estudo, tá? Claro que às vezes vai ser um dia, eu estou estudando para a área policial, e vai ter um dia que vai estar tendo a monitoria para o TRF3.
23. Eu vou entrar lá e é provável que aquele coach ele não saiba me instruir em alguma coisa para a área policial, mas é só olhar na agenda e ver qual vai ser o dia da monitoria que vai estar alinhada ali, tá? A monitoria, assim como a trilha, ela vai ter por área, por concurso e também por perfil específico de aluno. Então, por exemplo, quer ver um perfil que é muito comum? É o aluno que não sabe para onde quer estudar, por que estudar. Então, a gente pode montar uma monitoria, alunos de nível superior que não sabem para onde estudar. Então ali a gente dá dica de estudo, fala sobre as trilhas possíveis que ele pode decidir entrar, tá? Então sempre vai ter isso. A gente sempre vai ter monitoria sendo lançada. Então acabaram as 6 transmissões da monitoria da área fiscal, a gente vai ter várias outras começando, iniciando, enfim. Deixa eu te mostrar aqui o calendário então. Olha só, deixa eu pegar aqui o calendário das monitorias. Fica tranquilo que isso aqui vai estar tudo na sua área do aluno, tá? Vocês sabem aí que a novidade da assinatura ilimitada foi um boom aí, né? E a gente ficou realmente perdido. A gente não achou que os alunos iam procurar tanto, tá? Aí foi realmente o calendário, o pessoal tá falando aí, que eu mostrei no workshop, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, olha só, esse é o calendário aí das monitorias que a gente vai ter em janeiro, tá certo? Então, começando no dia 14, iniciantes, toda terça-feira fiscal, toda quarta-feira tribunais, tá? E isso vai durar por 6 semanas. Você pode ver que na segunda quarta-feira, ali no dia 23, além das tribunais, vai ter a monitoria do INSS, que vai iniciar, tá? Controle e gestão, área policial, área financeira e bancária, PF, tá? Isso tudo em janeiro. Em fevereiro, a gente já tem também o calendário. Olha aí o calendário. Legislativo, iniciante, você pode ver que iniciante termina aqui, ó, na transmissão número 5, que na verdade é sexta, porque a transmissão 0 da monitoria a gente sempre vai fazer ao vivo no YouTube, tá bom? Sempre ao vivo para todo mundo. A partir da 01 que a gente vai fazer fechado na nossa própria plataforma na área do aluno. Então a gente vai ter fiscal, vai ter monitoria militar para quem tem interesse nos concursos militares, TCU, tribunais aí, Receita Federal, policial, TRF3, tá? Polícia Federal, deixa eu ver aqui de março, como é que tá? A de março aqui também está pronta. Então aí, PCDF, TRF3, Receita Federal, Pedagogia, Banco do Brasil, Caixa, Medicina, Senado, Câmara, TCU e concursos para peritos e enfermagem também. E a gente ainda vai rechear mais essa lista aqui, vocês podem ficar tranquilos, porque isso aqui tudo vai estar disponível lá na sua área, tá? A gente está desenvolvendo tudo, a gente agradece a compreensão. E pessoal, até em virtude a gente lançou a assinatura ilimitada, mas muita coisa a gente não tinha disponível no dia que a gente anunciou a assinatura ilimitada, tá? Até porque leva tempo os professores desenvolverem. Então, por exemplo, a trilha estratégica mesmo começaria no dia 14, os resumos na área do aluno em fevereiro, os mapas mentais em fevereiro, os simulados inéditos também a partir de final de janeiro, tá? Começariam aos alunos assinantes, que eles têm acesso ilimitado a qualquer um desses produtos que eu estou falando para vocês. Então, justamente para agradecer o voto de confiança dos alunos que decidiram ser assinantes, sem, entretanto, conseguir ver sendo materializado os simulados inéditos, os mapas mentais, os resumos, é que até o dia 14, quem se tornar assinante até o dia 14 vai ter um preço promocional que a gente nunca mais vai voltar atrás para dar esse valor promocional, tá? É para realmente honrar. Porque no estratégia a gente não quer que tenha um aluno aqui que ele não tenha visto o que a gente tem a oferecer antes do momento em que ele possa contratar, tá? Então você pode ver que a gente sempre funcionou aqui no estratégia com a garantia de 30 dias. Então o aluno adquiria um material, um serviço, e ele tinha 30 dias para testar esse serviço. Se no 29º dia ele não quisesse esse serviço, a gente devolveria o dinheiro dele, tá? E na trilha é a mesma coisa, na assinatura, perdão, é a mesma coisa. Você assinou, você tem 30 dias para usar. Só que mesmo assim, por exemplo, o aluno contratou dia 7, ele tem 30 dias para usar a assinatura. Mas pode ser que ele o primeiro mapa mental só vá ser liberado no final de fevereiro, tá? Então, como é que fica esse aluno? Ele foi prejudicado? Para justamente não prejudicar, que a gente fez esse descontaço aí, esse valor promocional que nunca mais vai ter, só até o dia 14. Então, por exemplo, você pega a assinatura de 2 anos, que ela tem tudo no site lá, tem mais de 6 mil cursos, né? Tem um passo estratégico. Essa assinatura, ela é 12 vezes de 333. Mas se você assinar até o dia 14, você vai pagar 12 vezes de 199, se eu não me engano, tá? Do valor dela aqui.
Então, justamente em virtude desse voto de confiança é que a gente fez esse valor aí promocional e, como eu estou falando para vocês, que ele nunca mais vai voltar, tá? Só voltando aqui, a assinatura de 2 anos até o dia 14 é 12 de 189, tá? E a assinatura de 1 ano, quem preferir, é 12 de 99. Ah, por que vocês fizeram a assinatura de 1 ano, de 2 anos? Pessoal, porque a maioria dos concurseiros que eu conheço, de amigos que eu conheço, de todo mundo, a maioria, ela, para ser aprovada, ela estudou mais de 1 ano. A maioria. Então a gente fez, vamos fazer de 1 ano, mas se a gente fizer de 1 ano, o aluno vai ter que renovar. E quando ele renovar, é outra facada que ele vai ter que tomar, né? É lá no cartão de crédito dele. Então, vamos já fazer a assinatura de 2 anos e é ter uma oportunidade de dar mais um desconto ainda mais nesse aluno, já que ele topou ficar com a gente tanto tempo e incluímos também o passo estratégico, tá bom? Quem perdeu a explicação do que é a trilha até agora, depois essa live vai ficar disponível, sem problemas, e vocês vão poder acessar. Então, pessoal, quem tem interesse na assinatura, dá uma olhada lá no site, mas até o dia 14 tá esse valor aí de 12 de 99 para de 1 ano e de 12 de 189. É um desconto muito bom, tá bom? Carol, professor, e o passo estratégico, quando vai ser liberado? O passo estratégico já está liberado, tá? É só você pesquisar qual o curso do passo estratégico que você quer. Então você vai entrar na sua área do aluno, tá? Vamos entrar na área do aluno aqui comigo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem que achar minha senha aqui de aluno, né? Na verdade, para conseguir entrar aqui na área do aluno. Mas deixa eu ver se eu consigo. De repente eu entro na área do aluno aqui com vocês e já mostro alguma coisa aqui que a gente tem, tá? Mas basicamente o Passo Estratégico já está disponível, ele é um curso que já existia desde o ano passado, tá? E você consegue entrar lá e mexer nele tranquilamente. Eu não estou conseguindo entrar agora na minha área do aluno aqui, mas enquanto eu estou falando com vocês eu vou ajustando. Vamos ver. Marcelo, não consigo achar a trilha da PF na área do aluno, tá? Fica tranquilo, porque a gente tem o primeiro arquivo da PF, mas só o curso ainda não foi criado. Então amanhã já pedi a criação do curso. Amanhã de manhã o curso Trilha Estratégica PF vai ser criado e amanhã já vai estar o primeiro PDF, tá? Lembrando que os PDFs, as trilhas serão liberadas no dia 14. A gente está liberando agora para vocês já degustarem os arquivos ali e tal. A gente já jogar o pessoal na comunidade do Telegram, tá bom? Então, de fato, a gente vai considerar que vocês vão começar a estudar só lá no dia 14, as trilhas, tá? Bom que dá tempo de você avisar a família que vai estudar para concurso, pegar a trilha, se habituar mais na área do aluno, saber onde estão os materiais. Quem vai imprimir, já pega e já imprime os materiais, também vai dar tempo. Quem não vai imprimir, vai estudar no computador, vai comprar um tablet para estudar, consegue se preparar. Eu sempre falo que a gente tem que se preparar para estudar para concurso. Separar um cantinho em casa, organizado, tá? Separar ali os materiais, se vai estudar na faculdade, ver tudo certinho, tá bom? E a INSS está hoje lá, o curso já está criado, eu acho que só falta subir o primeiro arquivo, tá? O primeiro arquivo está aqui no meu computador e a gente vai subir lá para vocês podem ficar tranquilos, tá? A Alessandra aí falando que o passo estratégico é maravilhoso, e é mesmo, tanto é que a equipe da trilha tá tão próxima da equipe do passo estratégico. Inclusive hoje eu estava conversando com o professor Túlio Laz, ele é o coordenador do passo estratégico, ele tá aqui nos nossos grupos aqui, nos bastidores, né? No grupo de WhatsApp da trilha ele tá também, sempre nesse contato muito próximo. E, inclusive, como o pessoal do passo, eles são coaches, né? Eles são analistas de estratégia, muitos deles também estão contribuindo no trabalho da trilha, de fazer a trilha mesmo, de serem organizadores, tá? Então, a equipe tá fenomenal, vocês vão ver, a trilha estratégica em 2019 teremos muitos alunos aprovados. E sabe de onde veio a ideia da trilha? Contando para vocês, bem sincero. Veio de uma necessidade que a gente vê no curso dos alunos terem esse caminho, mas no concurso da Polícia Federal, a gente montou um arquivo aqui a gente do coaching, montou um arquivo e a gente disse para os alunos as aulas dali, do pacote que a gente tinha, que seriam as mais importantes, tá? Os assuntos mais importantes, combinado lá com a análise do passo estratégico. E o que aconteceu? Os alunos aprovados da Polícia Federal que chegaram aqui na estratégia falaram, poxa, a gente estudou aquilo ali, a gente começou a estudar na sequência de aulas que vocês sugeriram como mais importante. E quando eu tinha que deixar de estudar alguma aula, eu deixava de estudar uma aula que vocês apontavam que não era tão importante. E os alunos aprovados em excelentes classificações nos 10 primeiros, tá? Então a gente viu, poxa, isso aí vai ser legal. Então, no concurso da PRF, quando saiu, a gente elaborou de novo esse arquivo, tá? Inclusive, a gente apadrinhou aqui alguns alunos, né? Alunos que estavam saindo do zero, falando assim, vamos pegar esse cara que está saindo do zero, vamos fazer um laboratório com ele. A gente dá o material para ele, dá um coaching para ele, e o coach dele vai trabalhar com ele só nos 2 meses pós-edital. Só nos 2 meses pós-edital. E esse aluno que está estudando, a gente tem os controles, a gente, quando passar a prova da PRF, claro, a gente não sabe se esse pessoal vai ser aprovado, tá, pessoal? Mas o que a gente quer mostrar para vocês é o quanto ele evoluiu no pós-edital, sabendo o que estudar, sabendo qual trilha pegar. Então a gente fez esse laboratório com esses alunos da PRF, pelo visto eles não se importaram com isso, já que foram aprovados, e a gente viu, poxa, vamos levar isso para todos os outros, tá?
Então a gente pensou no pacote de novidades para 2019 incluir também a trilha, tá? Então, mais uma vez, a Thalita perguntou, como achar a trilha? Hoje, você tem que ser aluno assinante, você vai no menu assinante, assinatura, vai pesquisar o concurso que você quer, vai se matricular e você vai olhar dentro do pacote desse concurso, né, da disciplina lá, vai ter português, constitucional, administrativo, você vai procurar lá dentro a trilha estratégica. Mas a gente vai facilitar isso para vocês, tá? Então a gente está desenvolvendo ali, porque na área do aluno vai estar, no futuro, trilha estratégica, e lá dentro da trilha estratégica vai ter todas as trilhas estratégicas já disponíveis aí, tá bom? Perguntaram ali se a trilha estratégica é até conclusão do edital. Sim, tá? No caso da maioria dos concursos. Agora, por exemplo, trilha estratégica para o concurso da PRF. Pessoal, o concurso da PRF vai ser dia 2 de fevereiro. Eu sei que vai ter gente pedindo material para PRF no dia 10 de fevereiro. Já vai ter gente pedindo, porque foi assim no concurso da ABIN. Teve a prova da ABIN, na semana seguinte já teve gente. Começando a estudar agora para concurso, quero material da ABIN. Na prova da PF foi a mesma coisa. Na da PRF também, porque o PRF, a gente já tem notícias de que 2019 vai ser realmente o ano aí de outro concurso da PF, que foram as notícias que a gente teve, tá? Então, a gente vai ter trilhas que elas serão meio que infinitas, né? Elas vão reiniciar depois que passar um concurso, vai ser isso que vai acontecer. Mas o aluno ele vai ter todo o tracking ali do pessoal que foi aprovado antes, qual foi a trilha que esses alunos pegaram, tá bom? PM São Paulo a gente não tem ainda disponível, mas já estamos organizando, tá? Ó, a gente já está organizando, pessoal, pelo que eu tô vendo aqui de cabeça aqui, 25 trilhas, entre trilhas por áreas e por concurso, 25 trilhas. Isso já, pessoal, mão na massa, organizadores já organizando, tá? Para fazer um trabalho bem feito. Mas a ideia é a gente ter trilha aí para tudo quanto é concurso principal, tudo prova que sair de concurso a gente vai elaborar uma trilha ali, tá bom? Nos cargos muito específicos, né? Então, olha, eu quero fazer para perito ambiental da área disso. A gente recomenda que esses alunos eles entrem nas trilhas mais genéricas que a gente vai ter por área. Então, a gente vai ter uma trilha para peritos. Essa trilha só vai iniciar no final de fevereiro para peritos. Lá dentro vai estar perito químico, perito ambiental, perito de um monte de coisa, tá? E ele vai entrar lá e o organizador dessa trilha, que vai ser um perito, geralmente peritos de diferentes áreas, eles vão indicar para vocês como estudar as matérias básicas, tá? E dar recomendações em cada área, como cada um pode estudar as específicas e conciliar com aquela trilha de estudo, tá? Mas estamos sempre procurando, de forma mais específica possível, entregar o que você quer. Então a gente vai estar sempre atrás de um coach perito químico, a gente achar esse cara, tá? Colocar ele aqui e ele ajudar também nessas trilhas específicas para perito. A gente vai estar sempre buscando isso. Mais de imediato a gente vai tentar atender aos maiores pedidos dos alunos, tá? Vai ter trilha para técnico e analista do TJDFT, que estão pedindo muito, tá? Essa trilha já estava no controle e já está sendo organizada, tá bom? Lá no dia 14, a partir do dia 14, aquela semana que será a semana inaugural das monitorias, né? As monitorias a partir do dia 14, como são as monitorias iniciais, as monitorias zeros, todas elas serão feitas pelo YouTube. Então a gente vai falar lá as trilhas que serão feitas, tá? Ô Cíntia, a Lulu já é organizadora da trilha da área fiscal, já tá bom? Você pode ficar tranquila, ela já tá com a gente, tá? Fiquem tranquilos aí. A Lulu, para quem não sabe, passou no concurso do ICMS Santa Catarina, passou no concurso do ICMS Goiás, tá? E não sei se ela vai fazer o Rio Grande do Sul, mas se ela fizer, pessoal, infelizmente é provável que menos uma vaga do que está lá no edital, tá bom? Ela vai estar aqui com a gente no coaching, ela vai estar aqui com a gente, ela foi aluna do coaching e ela está aqui com a gente também agora na trilha, beleza? O Nicolas, isso aí, toda semana um arquivo de trilha, sem demora, até porque a gente vai ter esse arquivo de trilha elaborado geralmente já uma semana antes, tá? E deixa eu falar pra vocês uma coisa, Nick, sobre o grupo do Telegram, tá? O aluno que acompanha a trilha, ele vai ter no primeiro PDF da trilha um link para ele se juntar à comunidade de alunos no Telegram. E lá no Telegram ele vai poder enviar as dúvidas dele para um formulário que a gente tem lá no Telegram, e os coaches organizadores daquela trilha, todo dia eles vão fazer contato com os alunos. Todo dia eles vão mandar mensagem no Telegram, tá? Inclusive eu tô gravando aqui com vocês, mas há 15 minutos atrás apareceu uma mensagem aqui pra mim, que eu tô também nessa comunidade de alunos, né? Em todas, né? Apareceu lá, foi postado um áudio na comunidade de alunos da área fiscal. Então provavelmente ou o Glesler Maldonado, que é o coach, ele foi 14º colocado no concurso da Polícia da Receita Federal para auditor, ou foi o Glesler que postou esse áudio, ou foi o Thomas que postou um áudio, provavelmente tirando alguma dúvida, dando alguma dica para os alunos ali.
E o Thomas também foi o primeiro colocado auditor fiscal no concurso de 2012, um dos concursos mais difíceis da Receita Federal, tá? Então a gente sempre está fazendo assim, sempre tentando entregar o melhor para vocês. A trilha, mais uma vez, um produto que tá lá para o aluno assinante ter, para poder acompanhá-la aí sempre. Se o concurso da Receita Federal demorar 2 anos, são 2 anos que vocês vão ver todo dia uma mensagem do Thomas, todo dia uma mensagem do Glesler, tá? Lá para acompanhar vocês. Beleza? Só tô falando para eu parar de dar spoiler aí. Fiquem tranquilos aí, não vou entrar muito porque é tanta coisa boa na trilha que dá vontade de falar tudo. Beleza? O pessoal tá pedindo aí uma ajuda no Telegram, né? O Telegram, tranquilo, pessoal, é que nem o WhatsApp, é só você instalar no celular e depois que instalar no celular, aí sim você clica naquele link lá de se inscrever lá na comunidade de alunos aí. Beleza? Porque aí vocês vão utilizar e a gente escolheu o Telegram por vários motivos, de segurança, a maneira de enviar mensagem. Por exemplo, o Thomas enviou uma mensagem para vocês de 3 minutos, te explicando alguma dúvida ali frequente dos alunos. Você tem a opção de multiplicar esse áudio do Thomas por 2 e ouvir esse áudio de maneira mais rápida, tá? Então isso aí é sensacional, tá bom? Vamos ver aqui se tem alguma dúvida. Trilha para a área de tribunais. A Helena perguntou. Sim, Helena, a gente vai ter trilha para a área de tribunais para quem quer se preparar para técnico judiciário e para quem quer se preparar para analista judiciário, tá? A gente vai ter essas trilhas lá. Sem contar a trilha, por exemplo, de perito que a gente vai ter. Ela vai te ajudar a se preparar para o cargo de analista da área judiciária específico em contabilidade, por exemplo, tá? Então, a gente vai ter todas essas facilidades aí, tá bom? Onde ficam as trilhas da área de controle? A trilha da área de controle, ela vai ficar vinculada a um material genérico para a área de controle. Então, se você for assinante, pesquisa lá na aba assinaturas, pesquisa lá, concursos de tribunais de contas, tá? Você vai achar um pacote completo de tribunais de contas, você vai entrar lá e uma das disciplinas vai ter português, constitucional, administrativo, e uma delas vai ser trilha estratégica para a área controle e gestão, tá? Não está disponível hoje ainda, tá bom? Mas vai estar disponível no dia 14. Aí lá você vai ter a trilha estratégica para aquele concurso, tá bom? Carreiras jurídicas a gente ainda não vai ter trilha. Carreiras jurídicas procurador, juiz federal, defensor, a gente não vai ter trilha ainda porque essas trilhas a gente tem para quem está na assinatura e os concursos de carreira jurídica não estão na assinatura, tá bom? Perguntaram aqui do link, o Glauco, olha lá, a gente postou um segundo PDF lá na trilha da Receita Federal. Nesse segundo PDF tem um link lá, tá? Debaixo do ícone do Telegram, não tem erro. Pessoal, não vai dar tempo de eu mostrar a área do aluno para vocês aqui, mas acho que é bem intuitiva. Inclusive tem um vídeo no YouTube do Estratégia, do professor Ricardo Vale, explicando como usar a área do aluno para quem é assinante. Então eu iria chover no molhado aqui, ia tomar o tempo de vocês, tempo que a gente pode usar para tirar as dúvidas aqui. Tem pessoal até falando em russo ali, então acho que essa live chegou em algum lugar aí, que o pessoal aqui tá frio lá, né? O professor Ricardo Vale aí, né, um dos sócios fundadores aí do Estratégia, sempre aqui presente, né? Falando que já tem mais de 1.100 pessoas na comunidade da área fiscal lá no Telegram, tá? Então, pessoal, tá sensacional. A gente tem mais de 250 dúvidas que já chegaram e provavelmente esse áudio que eu vi que chegou aqui agora foi do Thomas ou do Glesler tirando as dúvidas lá. Trilha para iniciantes, essa tá no forno, vai sair hoje, vai sair agora, tá bom? A gente só teve problema no arquivo ontem, mas a gente tá liberando hoje para vocês, com a comunidade do Telegram, tá? Perguntaram se a trilha é autossuficiente. Sim, seguindo a trilha, cara, você não precisa se preocupar com mais nada, tá certo? A comunidade de alunos no Telegram é exclusiva, assim, para assinantes, tá? Vão mandando as dúvidas aí que eu vou falando. Trilha está disponível na assinatura de 1 ano? Sim. Se é assinante, tem trilha. A diferença da assinatura de 1 ano para de 2 anos é o valor, que é de 2 anos, o valor é bem mais barato, né, o valor mensal, e além disso, o fato de ter passo estratégico, e o passo estratégico também está programado em algumas trilhas. Quem tiver na assinatura de 1 ano e não tiver o passo estratégico, não tem problema, pode pular aquela tarefa e ir para a próxima tarefa, tá? Falei já onde podem achar a trilha, quando elas estiverem disponíveis lá no dia 14, tá bom? O Gustavo aqui afirmou, eu sei, mas eu já peguei e já coloquei como uma pergunta, já. A trilha do INSS vai estar hoje lá, tá? Vamos ver. O link para o Telegram, o Paulo, não está aqui, a gente não vai liberar aqui. Ele está sempre no PDF da primeira trilha liberada, só para assinante, tá bom? Então, a Ilza está perguntando, eu sou assinante, não achei a comunidade no Telegram. Ela não é uma comunidade geral, ela é uma comunidade por área, tá? Então, quando a gente no dia 14 liberar as trilhas estratégicas por área,
no dia 14, aí no primeiro PDF, na primeira trilha daquela área, vai ter o link da comunidade do Telegram daquela área. Aí você vai conseguir entrar. Por enquanto a gente liberou da Receita, a gente liberou, né, agora nessa semana aí, até amanhã de manhã, Receita Federal, Polícia Federal, Iniciantes e INSS. Então, como a gente liberou, vai estar no primeiro PDF, vai ser liberado, tá bom? Passo estratégico, dando rapidinho aqui, que já está acabando o tempo da live, né? O Instagram permite uma live apenas de uma hora. Então, o passo estratégico é um material de revisão e, de certa forma, de aprofundamento, tá? Então, ele foi feito por analistas, ele não é um material feito por professores. Então, ele vai, a partir do material do professor, te falando o que é mais importante, te sugerindo simulados inéditos, tá? Faz um sistema de perguntas ali, um autoquestionamento para todos vocês saberem ali, tá bom? Vamos ver mais aqui. Cada trilha e ciclo estudo uma semana cada? Sim, uma por semana. Só que, claro, né, pessoal, vai ter gente lá que vai ter uma carga horária um pouco mais baixa, ou que vai atrasar, às vezes, uma semana ou outra. Não tem problema, você continua executando na ordem que já foi liberado, tá certo? Não tem problema nenhum. Então, vai ter aluno, provavelmente, que ele já vi alguns alunos nesse estilo aí, eles pegaram a primeira trilha e, não, vou executar isso aqui em 2 semanas, tá bom? Então, ele pode fazer nesse formato, tranquilo. Babilu perguntou, sou aluno avançado, sigo a trilha normalmente? Pode seguir a trilha, mas você pode seguir a trilha fazendo, quando tiver tarefa alternativa, você pode fazer só tarefa alternativa. Já que você já está mais avançada, provavelmente já estudou aquele assunto em algum momento anterior, você pode fazer a tarefa alternativa, tá? Simulados na trilha, vai ser programado, tudo certinho, a gente vai chegar lá, tarefa número 17, simulado, fazer essa bateria de exercícios aqui, tá? A gente sempre recomenda o TEC, pessoal, porque pelo TEC, a gente sabe que vai ficar registrado lá o percentual de acerto do aluno em um assunto ou outro. Então, isso vai ajudar futuramente a gente falar assim, olha só, para quem tem esse perfil aqui, acertou tanto, errou tanto, pode pegar outra trilha de concurseiros avançados, tá bom? O passo estratégico só realmente na assinatura de 2 anos, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Vai ter trilha para o IBAMA? Sim, o professor Rosenval já está com a mão na massa elaborando trilha para o IBAMA, tá certo? Tawane, mais uma vez, assinatura de 1 ano também tem acesso a trilha. A gente vai liberar as trilhas lá no dia 14, tá certo? Acho que esse foi o prazo aí que a gente decidiu iniciar. Michele, se você for assinante do TEC, você vai poder fazer os simulados pelo TEC Concursos, né? E gravar o teu resultado lá, tá bom? Se você não for assinante, quando você clicar no link do simulado do TEC, vai abrir o simulado para você, vai abrir as questões, você até consegue resolver, só que você não consegue ver o comentário no TEC, você não tem os seus dados medidos pelo TEC. Se for assinante, melhor ainda. Se não for, ou você pode pular a tarefa, ou você faz a tarefa sem ver o comentário das questões, não tem problema nenhum. Ou muitas vezes o teu organizador, o coach organizador vai falar assim, olha, quem não tem o TEC, pula o simulado no TEC e faz as questões tais e tais da aula. Então, ele vai dizer, já fez as pares, faça as ímpares, tá bom? Bina, trilha para quem trabalha, vale a pena? Então, a gente está fazendo trilha sempre pensando numa carga horária média de estudo de 25 horas por semana. Eu trabalhava e eu conseguia executar 25 horas por semana porque eu estudava muito no fim de semana, tá? Mas ao longo do tempo a gente vai ver aqueles concursos maiores, tá? Ou que estão para sair, e para esse a gente vai lançar geralmente uma trilha ali mais curta, uma trilha para alunos que estudam, por exemplo, menos de 20 horas por semana, tá bom? Então a trilha, ela é democrática, vai servir para todo mundo, vocês podem ficar tranquilos, tá? Pessoal, olha só, acabou que tá dando quase 1 hora aí, que foi o momento que eu iniciei. Então, já fazendo um encerramento aqui, eu vou procurar amanhã lá no Estratégia, amanhã eu tenho várias transmissões lá, eu vou tentar achar um tempinho ali e gravar um vídeo lá, explicando a trilha, um vídeo para ficar no canal do YouTube. E de repente até esse vídeo aqui eu baixo e subo lá no meu canal do YouTube, lá no Estratégia lá, tá? O Coach Luiz Eduardo, e baixo lá. E no canal do Estratégia eu faço um vídeo mais legal, sentado na mesa, com um tablet, mostrando a trilha lá na tela, para vocês poderem sanar qualquer dúvida aí. De qualquer forma, estou disponível aqui nas redes sociais, eu vou ver se eu abro aqui no meu canal do Instagram, tá? Aquele negócio de perguntas e respostas que a gente tem no Instagram, que a gente vê em alguns perfis, vou ver se eu faço para tirar as dúvidas do pessoal sobre a trilha. E é isso. São muitas dúvidas, mas a gente vai respondendo. Vai chegar uma hora que a trilha estratégica já vai ser mais conhecida e os alunos, um mesmo vai começar a explicar para o outro, tá bom? Trilha do INSS, hoje ainda vocês vão ver lá. Hoje ainda eu quero a comunidade de alunos do INSS lotada lá, para a gente poder apresentar para vocês o organizador da trilha estratégica do INSS. Vocês vão gostar bastante, beleza?
Pessoal, PF hoje também, a Kaká e o Alexandre aí com a trilha pronta, vai liberar, e também quero ver a comunidade da PF aí, da área policial no Telegram bombando, beleza? Pessoal, muito obrigado então, o Instagram tá me dizendo aqui que eu tenho 40 segundos ainda para encerrar, agradeço demais, conheça a assinatura do Estratégia, os valores promocionais, como a gente falou, são algo que a gente não vai voltar nunca mais a praticar no site. Então a trilha de um ano, 12 de 99,01 centavos, e a trilha de 2 anos, que envolve bem mais cursos, né? Tem um passo estratégico, e é o tempo que geralmente as pessoas são aprovadas, 2 anos, 12 de 1,89,1 centavos também. Então valor muito bom, aproveita essa oportunidade, e quando a gente fala que não vai voltar atrás, a gente não vai voltar mesmo, tá certo, pessoal? Então um abraço, bons estudos, obrigado pela presença de vocês, e 2019 aprovaremos ainda mais. Falou, pessoal, tchau, tchau.